Glória a Deus, queridos. Bem-vindo a todos que eu não cumprimentei. Muito bom tê-los aqui. E rapidamente nós estamos meditando no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8 é o versículo de destaque. Mas eu quero ler o 7 também agora nesse momento. E diz assim: mas o que para mim era lucro, isto eu considero perda por causa de Cristo. Grave esse nome, perda, tá? Repita aí, perda. Eu sei que você pode repetir aí na sua casa. Repita aí, perda. É isso mesmo. Considero perda por causa de Cristo. Sim, aí ele reafirma o que ele falou no versículo 7. Sim, deveras considero tudo como perda. Repita de novo, perda. É isso mesmo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Algumas versões diz como esterco para ganhar a Cristo. Glória a Deus. Nós já vimos aqui o que ele considera perda, que é tudo aquilo que ele havia construído dentro da religião judaica, né, da própria origem dele, ele sendo um judeu sangue puro, ele sendo um hebreu, ele não era um judeu helenista, um judeu convertido ao judaísmo, mas ele era um judeu e ele diz que é da tribo de Benjamim, e ele era um hebreu, e ele era um fariseu segundo a lei, e segundo a lei ainda, sendo fariseu, ele era tão zeloso que se tornou perseguidor da igreja, ou seja, ele tinha uma tradição muito forte, algo que muito ele poderia se orgulhar no seu passado, mas agora ele diz que considera tudo como perda, ou seja, ele abriu mão de tudo isso, ele abriu mão de todo esse destaque, de todos esses títulos, de todas essas palavras, e se absteve de tudo isso por causa de Cristo. E aí ele diz que porque ele perdeu, porque ele abriu mão dessas coisas, então agora ele vive a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor, e ele repete de novo, por amor do qual perdi todas as coisas. Então ele enfatiza aqui nesses dois versículos 3 vezes. Ele fala, isto considero perda, sim, deveras considero perda, e depois, por amor do qual perdi todas as coisas. Queridos, essa palavra perda que ele fala aqui, né? A gente só vai encontrar mais uma vez no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, nós só vamos encontrar essa palavra pela qual ele nomeou perda mais uma vez. E também foi ele que disse, também foi usado por ele mesmo, mas foi agora lá no livro de Atos, capítulo 27. E eu vou só relembrar rapidamente essa história. Quando ele estava sendo levado de navio para Roma, né? E ele disse assim, olha, a gente não devia sair daqui do porto, porque a gente vai pegar uma tempestade forte e a gente pode causar uma grande perda, olha o termo aí, uma grande perda ao navio, à carga e às nossas próprias vidas. E de fato, né, aquele oficial que estava conduzindo aquela operação, né, não deu crédito a Paulo, não deu crédito a nada do que Paulo estava dizendo e resolveu seguir viagem. E de fato, então eles passaram um momento muito difícil. Então vai chegar mais ou menos entre o versículo 19 ao 22 de Atos 27, ele vai dizer assim, olha, nós temos que jogar a carga fora, nós temos que lançar toda aquela carga fora. E era uma carga muito valiosa, era uma carga preciosa, primeiro, para as pessoas que eram os proprietários daquela carga, mas aquela carga valiosíssima agora não tinha mais utilidade nenhuma, porque a vida deles
estava em risco, a vida deles estava sendo colocada em risco. Então, diante de uma situação, peraí, eu tenho aqui um bem muito precioso, eu tenho aqui uma carga muito valiosa, mas eu tenho a minha vida, que eu considero preciosa. Então, antes que eu perca a minha vida, eu vou jogar fora toda essa carga. E foi o que eles fizeram naquela tempestade, jogaram toda a carga fora. Então, essa palavra perda que Paulo usa aqui se refere a jogar fora coisas que você considerou valiosa, coisas que você considerou importantes, coisas que você considerou assim, que tinha de fato algo valioso para você. E quando você abre mão disso e você joga essas coisas fora, você diz assim: não quero mais saber disso, não quero mais saber de nenhuma dessas coisas, porque muito mais importante do que essa carga valiosa que eu trouxe até aqui é a minha própria vida. E queridos, se nós não abrirmos mão de coisas que um dia nós consideramos valiosa em nossa caminhada, seja um relacionamento, seja um status social, seja alguma coisa que para você tinha um valor muito grande, seja um apego religioso, inclusive, né? Queridos, nós vamos perder aquilo que é mais valioso. E a Bíblia vai dizer assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Do que adianta você ter coisas valiosas que você carrega com você, que você considera preciosas? E tem gente que traz coisas que não são nem tão preciosas assim, que sabe que são prejudiciais, mas trata pecado como mimo, trata assuntos carnais como sendo algo, isso aí um dia eu mexo nisso, um dia eu mexo nessa área. Queridos, chega uma hora da nossa vida que você tem que optar: ou você abre mão daquilo que um dia você considerou valioso, para que a sua vida, que de fato é muito mais valiosa, não se perca. Você tem que abrir mão dessas coisas todas. E quando a gente fala sobre santidade, querido, santidade significa separar, santidade significa você perder coisas que um dia você considerou valiosa e agora novas coisas se tornam valiosas. E por que não santificar aquelas coisas que um dia você nunca havia santificado? Santificar o seu relacionamento, santificar o seu trabalho, santificar o seu estudo, os lugares onde você chegou no seu estudo. E quando eu digo isso, é que você vai abrir mão de tudo isso e agora você coloca nas mãos de Jesus: Senhor, tá aqui o meu relacionamento, tá aqui o meu casamento, tá aqui a minha família, tá aqui a minha graduação, tá aqui o meu estudo, tá aqui a minha profissão. Tudo isso agora não é mais meu, tudo isso agora é teu. Porque quando Paulo diz todas essas coisas, ele não está dizendo que você não tem que ter nada disso, mas que essas coisas não podem estar no trono, no centro da sua vida, no governo da sua vida. Se você tem família, a família não tem que estar no centro. Você não tem que amar mais a sua família do que você ama a Deus. Você não tem que amar mais o seu cônjuge do que você ama a Deus. Você não tem que amar mais a sua profissão do que você ama a Deus. E quando você entende isso, você coloca tudo nas mãos de Deus. E aí sim, Deus começa a te usar, Deus começa a te abençoar com aquilo que você tinha antes que era valioso. Agora isso se torna valioso para Cristo. Porque existe um ditado, querido, que eu não engulo esse ditado. Eu não consigo engolir esse ditado, primeiro porque não está na Bíblia. Se tivesse na Bíblia, então eu tinha que engolir. Mas não está na Bíblia, mas está na boca de muito crente por aí. E você conhece esse ditado. O ditado diz assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso não está na Bíblia. Não quer dizer que Deus não possa capacitar pessoas do zero. Pessoas que não têm letra, pessoas que são incultas, indoutas. Isso não quer dizer que Deus não possa capacitar. Mas Deus não joga fora as experiências que você teve. O que Paulo estava dizendo é que ele considera tudo aquilo como lixo. Nada da história dele tinha valor ou tem valor
comparado com a sublime graça, com a sublimidade do conhecimento de Cristo e da vida dele com Cristo. Mas o que Cristo fez com a história de Paulo? Usou toda a experiência de Paulo, usou todo o preparo de Paulo, usou toda a capacitação de Paulo para expandir o evangelho para os gentios. Então, quando a gente pega a história de Paulo, a gente vê que Paulo, ele sim havia tido uma capacitação, havia tido um preparo, mas ele pegou esse preparo e falou: Senhor, nada disso tem mais importância, eu entrego para ti. E quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, a nossa capacitação para o Senhor, quando a gente santifica a nossa profissão, quando a gente santifica o nosso relacionamento, quando a gente santifica as coisas que o Senhor nos entregou nas nossas mãos, e agora a gente já sabe que não são mais nossas, são do Senhor, aí sim as coisas têm valor. Então agora não é mais o meu carro, não é mais a minha casa, não é mais a minha família, é o carro do Senhor, é a casa do Senhor, é a família do Senhor, é o emprego do Senhor, é o ministério do Senhor. Todas as coisas são do Senhor. Santifique essas coisas. Santifique o seu dia a dia para o Senhor. Santifique as suas atividades domésticas. Santifique as suas atividades diárias ao Senhor e diga: Senhor, é para ti, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, porque senão você vai perder o principal, que é a sublimidade do conhecimento de Cristo. E quando a gente entrega e considera todo o restante como perda, para que Cristo apareça, ele vai santificar as coisas que estão à nossa volta, as coisas que fazem parte da nossa vida. E aí você começa a tratar essas coisas não mais como suas, mas você considera agora essas coisas como sendo do Senhor. Então você agora leva a sério, porque o lugar onde Deus te colocou para trabalhar não é porque você teve capacidade curricular para estar nesse lugar, mas o lugar que Deus te colocou para trabalhar é porque ali você é um instrumento de Deus para ser usado para Ele. O teu emprego, santificado para o Senhor, pertence a Ele, então ali você é um instrumento. O teu lugar de estudo não é mais o teu lugar de estudo, não é mais um lugar onde você vai somente adquirir conhecimento, mas é um lugar onde você vai ser instrumento de Deus. O lugar onde você mora é para você ser bênção para as pessoas à sua volta, porque você santificou a sua casa, santificou o seu lar, santificou o seu condomínio, o seu prédio, santificou essas coisas. Então agora ali é um local aonde a manifestação da glória de Deus vai acontecer através da sua vida. Santifique o Senhor, as pequenas coisas, separe para o Senhor, porque se você não separar, essas coisas vão te separar de Deus. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Que Deus possa abençoar você poderosamente. Tome posse dessa palavra. Separe, santifique tudo à sua volta para o Senhor, porque tudo é dele. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esse momento que estivemos aqui reunidos. Obrigado pelo período de intercessão, que o Senhor já recolheu as nossas orações. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que esteve conosco aqui nesse momento, Senhor, aqui também. Obrigado pela tua palavra que nos alimentou mais uma vez, que ela possa continuar como um rema de nossas vidas, em nome de Jesus, Pai querido. Derrame, Pai querido, uma noite de paz para cada um dos teus filhos, um sono reparador, e que amanhã seja um dia de vitória na tua presença, em nome de Jesus. Amém.